E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre beliche, sobre as opções, sobre as composições, por que às vezes é uma opção bacana aí para sua casa. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Bom, antes da gente entrar no vídeo para desmembrar um pouco esse assunto que é tão bacana e tão vasto, eu queria pedir para você deixar esse like, que é muito importante para nós e que ajuda muito. E se você está passando por aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, tem um botão vermelho, clica aí, aciona o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente está trazendo aqui no canal para você. São 2 vídeos por semana com temas muito relevantes, viu? Então não fique de fora. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema ou tem alguma sugestão, deixa embaixo nos comentários. Quem sabe a sua dúvida ou a sua sugestão não se torna tema do nosso próximo vídeo. Hoje, por exemplo, foi uma sugestão do nosso inscrito Bruno Souza. Muito obrigado, viu, Bruno, pela sua sugestão e eu espero que todos vocês gostem do vídeo de hoje. Quando nós falamos em beliche, já pensamos em quê? Em aproveitamento espacial. Porque você pega 2 elementos, né, que são muito grandes no quarto, que seriam a cama, e deixa num único espaço, vamos dizer assim. Então você acaba aproveitando muito bem esse espaço, deixando um em cima do outro e te liberando para você aproveitar mais o dormitório com outras coisas. Por isso que acaba sendo uma opção, uma solução muito recorrente para quando você quer ter um aproveitamento maior do seu espaço. E a beliche ela tem que ter sempre 2 elementos que são muito importantes. A funcionalidade, né, que é importante ser uma coisa funcional, você ter esse aproveitamento de espaço e também tem que ser algo seguro. Não adianta você ter uma beliche onde você fique com meio inseguro, possa acontecer alguma coisa. Então é muito importante você sempre pensar nisso, na funcionalidade e na segurança. E na maioria das vezes que é pensado, né, em colocar uma beliche, normalmente é para as crianças, quando você tem quartinhos para 2 irmãos, ou quando você precisa aproveitar mais o espaço, vai um amiguinho, enfim. Então por isso que tem que pensar na segurança da criança. Tem que pensar nos materiais para não machucar ela quando utilizar a escadinha. Tem que pensar num parapeito caso a pessoa, né, a criança no caso, esteja dormindo no lado de cima e ela não caia, né? Então tem que se pensar em todo esse esquema, né, na estrutura, para que não dê nenhum tipo de problema. Então o que a gente veio trazer aqui no vídeo de hoje? As opções de estrutura que você tem, as opções de composição que a beliche pode te dar, se você pode combinar uma beliche com uma bancada, com um espaço de leitura, uma brinquedoteca. Então a gente vai trazer um pouco disso e os formatos das beliches também, porque dependendo de como você pensa, você consegue aproveitar mais ou não o seu espaço. Então por isso que a gente quer trazer tudo isso no vídeo de hoje. E quando a gente fala de estrutura, tem 2 materiais que são os principais para ser utilizado como estrutura. Um que seria a madeira, que poderia ser tanto de maciço, nós já falamos um vídeo de maciço que eu vou deixar aqui no card acima, ou então de MDF, né? Então você pode pensar nessas 2 vertentes da madeira. E também tem a opção de uma estrutura metálica, seja ela de ferro, seja ela de metalon, entendeu? Que acaba também dando uma resistência muito grande para a estrutura, assim como a madeira. Então por isso que são as 2 principais estruturas que são mais utilizadas dentro de uma beliche. Entendendo um pouco mais da estrutura, a gente também agora consegue entender quais são as opções de formatos de beliche aí para sua casa, que são 3 principais formatos. A primeira opção de formato seria a padrão. Qual que seria a opção padrão? A cama baixa no mesmo alinhamento da cama de cima, né, que seria como se fosse uma beliche convencional, que é o que a gente vê muito por aí. Esse tipo de beliche seria o padrão porque você consegue colocar os 2 elementos da cama, um em cima do outro, ocupando o mesmo espaço. Então esse é o tipo de opção que te dá uma maior possibilidade de aproveitamento de espaço, porque você pode ter 2 camas ocupando só o espaço de uma. Então isso acaba sendo uma opção muito interessante também. Uma outra opção de formato de beliche que está sendo muito utilizado é a opção em L. O que seria a opção em L? É como se você tivesse a cama de baixo
cruzada com a cama de cima, o que também acaba sendo muito utilizado. Por quê? Porque às vezes você tem um elemento da janela, porque você às vezes tem um elemento que não te permite fazer ela numa opção padrão, ou às vezes até mesmo por estética. Essa opção L também te permite aproveitar bem o espaço que você tem, principalmente quando embaixo, né, da cama, como você tem cruzado, normalmente sobra ainda um espacinho entre a cama de baixo e a estruturação, né, e o pé que tem para estruturar a cama de cima. Então você pode aproveitar com uma bancadinha, você pode aproveitar com um criado um pouco maior, você pode aproveitar de diversas formas. Então acaba sendo também uma opção muito interessante. E uma terceira opção que seria a cama deslocada. Imagina que você tem a cama padrão, uma em cima da outra, só que em vez de estar 100% em cima, ela é um pouco deslocada. Esse acaba ocupando um pouco mais o espaço que você tem aí na sua casa, no seu quarto no caso, porém acaba dando um estilo muito bacana. Sendo deslocada, você também pode fazer alguns tipos de aproveitamento diferentes, seja para uma bancada, seja até mesmo para uma base para as crianças brincarem, colocar um escorregador, enfim. Então tem também essas opções que são muito interessantes. Entendendo um pouco, né, as opções que você tem de estrutura e também as opções que você tem de formato, agora a gente pode entrar um pouco no que a beliche pode compor, né? Qual que vai ser a integração e com quais elementos o beliche pode se integrar e compor. Seria a primeira opção com a bancada, né, que acaba sendo muito utilizado para você aproveitar esse espaço. Então você pode estar trabalhando uma beliche já integrada com uma bancada de estudos, ou então um espaçozinho, né, de estante, um espaçozinho de brinquedoteca, um espaçozinho de leitura, o que dependendo do formato, de como as coisas vão estar sendo planejadas, pode sim ter esse espacinho sobrando, né, para você estar aproveitando para esse tipo de situação. Tem muitas beliches que acabam também fazendo uma integração com o roupeiro, então acaba que também é uma opção muito interessante. Tem aquelas pessoas, né, abrindo um parênteses, tem algumas pessoas que acabam optando em estar considerando a cama suspensa e aproveitam a parte de baixo para algumas dessas opções. Isso não necessariamente se caracteriza, né, como a beliche, mas acaba sendo uma opção para também ter um aproveitamento maior de espaço. Mas voltando aqui nas composições, você também, dependendo, né, de como vai estar a sua beliche, consegue compor também com uma bicama, né? Então fica muito interessante esse tipo de opção, porque você já tem duas camas no seu dormitório e a cama de baixo poderia ter uma bicama, tendo uma terceira cama. Então o aproveitamento fica muito grande. Então acaba sendo também uma opção muito interessante. E eu também queria trazer aqui para vocês algumas dicas, que é muito importante, principalmente quando você quer dar um estilo determinado, um estilo assim muito certo para o seu dormitório. Porque, por exemplo, quando você quer trabalhar com um estilo mais leve, um estilo mais moderno, mais industrial, com certeza a estrutura metálica vai te atender super bem nesse requisito. Até porque ele fica uma coisa mais leve, fica uma coisa assim mais suave, né? Não carrega muito. Diferente quando você acaba trabalhando com uma estrutura de madeira, mas a madeira em MDF. Porque quando você tem uma estrutura em madeira maciça, aí sim o maciço acaba tendo uma resistência maior e também te permite trabalhar talvez com uma certa leveza. Porém, o MDF, como ele não tem a mesma resistência do maciço, tanto a resistência mecânica, que é muito importante nesse sentido, então acaba que fica uma coisa um pouco mais carregada. Por isso que eu indico, talvez, quando se utilize uma beliche nesse tipo de estrutura em MDF, compor a beliche junto com o roupeiro. Por quê? Porque o roupeiro ele também acaba sendo um elemento grande dentro do ambiente. Quando você coloca o roupeiro ao lado dessa beliche em estrutura de MDF, a beliche ela acaba ficando um pouco mais leve, entende? Então ela vai dar um contraponto com o roupeiro. Estamos deixando aqui também algumas imagens, né, enquanto a gente vai falando, para ilustrar tudo que eu tô falando aqui para vocês, para facilitar a visualização. Mas se ainda ficar alguma dúvida, vai deixando aí nos comentários que a gente vai interagindo bastante. Uma outra dica que eu acho muito importante é em relação aos acessórios da beliche. O que seriam esses acessórios? Escada,
o parapeito, sabe? Esses acessórios para realmente trazer mais segurança para a beliche. Por que eu estou trazendo aqui como uma dica? Porque dependendo do material que você estiver trabalhando a sua escada, o seu parapeito, isso pode ser um pouco prejudicial por conta da segurança, né? Porque, por exemplo, o ideal é você estar trabalhando com escada e com parapeito. Eu chamo de parapeito, mas é aquela gradinha protetora. Mas o ideal é você estar trabalhando com a escada e o parapeito com numa superfície um pouco mais arredondada, entende? Onde se alguém, seja adulto ou seja criança, for colocar o pé, não fique uma quina viva, não machuque, porque dependendo, pode acontecer de alguém colocar o pé na escada e escorregar. Então, se tiver uma superfície muito reta e uma superfície assim com uma quina viva, pode machucar, seja criança, seja o adulto. Então isso é muito importante. Um outro ponto importante sobre a gradinha protetora, sobre esse parapeito, é o quê? Entender que não pode ter vãos muito grandes entre as grades, né? Porque senão alguém pode cair, e também tem que se tomar o cuidado para não fazer esse vão tão grande o suficiente para colocar uma cabeça e poder acontecer alguma coisa. Então por isso que o ideal talvez seja trabalhar com os vãos um pouco menores para que a criança ou alguém, no caso, não coloque a cabeça e a cabeça não passe com facilidade. Porque isso pode sim gerar algum tipo de problema, principalmente se às vezes a pessoa ela se mexe muito e tudo mais, então é muito importante isso. E também trabalhar com materiais mais arredondados, principalmente se a pessoa estiver dormindo, às vezes mexe um braço, enrosca em alguma coisa, não machuca se tiver uma superfície cortante. Então também acaba sendo uma dica muito bacana que eu queria trazer aqui para vocês. E vocês em casa, qual formato de beliche vocês gostam mais? Qual a composição de beliche que vocês preferem ter? Vai dizendo aí nos comentários, a gente vai interagindo e isso é muito bacana para nós, viu? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não deixaram like lá atrás, já deixa agora que isso é muito importante para nós, viu? E a gente vai ficar muito agradecido. Muito obrigado. E também, se você passou por esse vídeo e ainda não se inscreveu, ó, tem um botão vermelho e tem um sininho aqui do lado. Se inscreve, clica aqui no botão vermelho e no sininho para você não perder nada dos conteúdos que nós estamos trazendo semanalmente aqui para você. Viu? Conteúdos muito relevantes e que vão te ajudar bastante, eu tenho certeza. Bom, os comentários eu já disse. Se ficou alguma dúvida, deixa aí que a gente vai conversando. Se você tem alguma sugestão, também é muito importante você deixar aí nos comentários. E também nos sigam nas nossas redes sociais, Face, Insta, Pinterest, viu? Então pode nos seguir lá que a gente vai deixar todos os links aí embaixo. Se você, por exemplo, me segue na minha rede social particular, no meu Instagram particular, eu não consigo estar respondendo todos os directs que mandam. Então até peço desculpas se por acaso eu não conseguir responder alguém. Então deixa aqui nos comentários aqui no nosso vídeo que a gente olha semanalmente e vai estar te respondendo com mais frequência, com certeza. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.